E eu, lembra? Rogarei ao Pai que envie outro conselheiro, consolador. Nós vimos que o outro é alguém semelhante a mim, igual a mim, na mesma essência, outro. Ele diz consolador ou conselheiro, de acordo com a tradução, mas nós vimos que no original é a palavra paracleto, que é chamado para estar junto. É duas palavras, paracleto. Cleto, chamado para junto. O Espírito Santo, ele foi dado para estar junto, para estar com o crente. Jesus estava preocupado porque ele estava subindo ao céu, vamos dizer assim, está próximo a ser crucificado, depois ele seria assunto ao céu. E os discípulos agora preocupados, e agora o que será de nós? Vamos estar desamparados, vamos estar abandonados, largamos tudo, 3 anos e meio seguindo Jesus, abandonaram a pesca, abandonaram seus empregos, sim, abandonaram os empregos. Mateus era cobrador de impostos, largou o emprego para seguir Jesus. Outros eram pescadores, pagou para seguir Jesus. Agora talvez os discípulos estão, como vai embora, vai deixar nós? E Jesus Cristo diz: eu rogarei ao Pai, e Ele verá outro, ou seja, outro, o conselheiro, o paracleto, para que fique convosco para sempre, para que verdadeiramente Ele permaneça com vocês. E Ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Está entendendo? O conheceis. Conhecemos a pessoa do Espírito Santo. Como é que você conhece alguém? Ou você ouve falar bastante dessa pessoa, ou você anda com ela? A igreja foi chamada a conhecer a pessoa do Espírito Santo, assim como Jesus Cristo era para seus discípulos. Escute, essa verdade tem que ser gravada com leite de fogo no nosso coração. Assim como Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos, amava os discípulos, cuidava dos seus discípulos enquanto ele estava aqui na terra, ele disse: eu vou, mas eu vou enviar outro igual a mim, para que ele fique convosco. O mundo não pode receber nenhum, porque não conhece, nem ouvir nem conhece, mas vós o conheceis. Está entendendo que o Espírito Santo vem para o mundo e para a igreja? Está entendendo? Está escrito isso na Bíblia, mas muitas vezes nós passamos batidos nesses textos. Ele diz: o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita em vós, ele estará sempre convosco. Não vos deixarei órfãos. Nós não estamos desamparados, queridos. Não estamos à mercê, não estamos sozinhos. E vou repetir o que eu tenho falado. Quando lemos as páginas de Atos dos Apóstolos, a intimidade que a igreja tinha com o Espírito Santo, eu olho para mim, eu olho para a igreja na atualidade, muitos de nós não conhecem o Espírito Santo. Nós não conhecemos. Mas como você habita? Ele habita em você e você não conhece. Ele habita em mim e eu não conheço. Talvez por ensinamentos equivocados ou não ensinamentos a esse respeito. O Espírito Santo se torna a pessoa mais ignorada deste mundo. Pensa comigo. Você está andando com a pessoa e você não conversa com ela, você não escuta ela, você não demonstra carinho, amor, honra ela. Pensa comigo. Vamos dizer que tem um casal andando, vamos dizer, eles estão andando um com o outro, mas vamos dizer, o homem que é mais bruto mesmo, estreado, ele dá atenção para todo mundo, menos para a namorada.
ele conversa com os outros, ele faz amizade com os outros, mas a mulher está ali do lado dele, ele nunca dirige a palavra a ela, nunca fala com ela, nunca ouve ela. Como é que ela sente? Não sente uma pessoa ignorada, humilhada, desprezada? Sem perceber, estamos fazendo isso com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, nós vamos falar mais sobre isso em outra ocasião, talvez depois que terminar essa série do Evangelho de João. Ele é uma pessoa que tem sentimento, que fala. Ele não é uma força, é o próprio Deus andando, habitando conosco. Nós não conhecemos o Espírito Santo como a Bíblia revela. Eu desculpo de muitos pregadores como eu, que não têm primeiramente aprendido, porque só pode ensinar o que você sabe. Há muitos pregadores que não conhecem nada do Espírito Santo, nem falam do Espírito Santo, nem ouvem o Espírito Santo, nem anda com o Espírito Santo. Como é que vai estar isso, igreja? Mas então Jesus Cristo, no seu último discurso, então ele começa aqui no versículo 16, que nós já falamos no domingo passado, falar sobre o Espírito Santo. Estava no coração dele o desejo que os seus discípulos conhecessem também o Espírito Santo. Mas agora nós vamos meditar no versículo 26, que é o alvo desta noite. Já meditamos no versículo 16, 17 e 18, do domingo passado. Agora no versículo 26 ele diz: mas aquele Consolador, novamente a palavra Consolador é Paracleto. Lembra que nós falamos? Que Paracleto pode ser traduzida por muitas palavras: conselheiro, advogado, amigo, mestre, professor, consolador, intercessor. Tudo isso é o Espírito Santo para nós. Aqui o texto traduziu como Consolador, mas é a palavra Paracleto, é o outro, aquele que vem para estar ao lado. Mas o texto diz: mas aquele Consolador, aquele que Jesus disse que eu vou enviar quando eu subir, o Espírito Santo, que o Pai enviará, atente aí, em meu nome. O Espírito Santo, ele tem a mesma autoridade que Jesus. Ele foi enviado, ele diz, foi enviado em meu nome. Quando alguém é enviado no nome do fulano, vamos dar um exemplo. O Flávio, ele envia o filho dele e diz: ó, vai na casa do fulano, fala para ele que eu estou pedindo isso e isso. Quando o filho dele chega lá e pede algo, ou fala algo, meu pai falou isso, ou deu uma ordem, o filho e o pai estão em igualdade de autoridade. Ninguém vai questionar o filho, porque ele veio em nome do pai. Se a pessoa desobedecesse aquela ordem, aquela orientação, mas está desobedecendo não o filho, mas o pai que havia dado a ordem. Se o Espírito Santo vem em nome de Jesus, é como o próprio Cristo dizendo com autoridade. Ele está em nome, ele representando Jesus, e tudo que ele faz está em sintonia. Vamos falar mais sobre isso. Em sintonia com a orientação, com a determinação, com a vontade do Filho, porque ele veio glorificar Jesus. É por isso que muitas pessoas não entendem. Não, pastor, temos que falar de Jesus, sim. Temos que falar de Jesus, claro que temos. Mas a mensagem que Jesus deixou para a igreja, para que a igreja conhecesse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai capacitar esta igreja a anunciar Jesus. Em nome de Jesus. Por isso que ele falou: fica em Jerusalém. Não falou: vão lá, anuncia. Falou: não. Fica em Jerusalém, receba o Espírito Santo, aí vão me anunciar. É que não posso sair correndo anunciando Jesus sem a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é aquele que vai ensinar, ele é aquele que vai revelar, ele é aquele que vai verdadeiramente discutir nossos véus para compreendermos quem é Jesus. E na autoridade do Espírito Santo vamos anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Mas eu preciso avançar. E ele diz: então enviar em meu nome. Nós vamos dizer agora na segunda parte. Este
que os discípulos ouvissem Jesus, eles tinham que ir onde está? Jesus estava ensinando. Se Jesus estava aqui em Cafarnaum, aquele povo que estava lá, vamos dizer, em Jerusalém, não estava ouvindo Jesus. Que estava em Belém, não estava ouvindo Jesus. Para que eles pudessem aprender com Jesus, eles tinham que estar ouvindo Jesus falar. Mas escute, é uma verdade que você precisa compreender. Aonde está o Espírito Santo? Aonde ele está hoje? Fala, em mim, fala. Em mim. Em mim. Ele habita em mim, somos templo dele. Então você tem um mestre, um soberano em você. A Bíblia diz, olha, ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Ele vai descortinar as escrituras. Se você falar, Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me orienta, abra meu entendimento. Ele é o autor desta palavra. Dependa dele, aprende a ouvir a voz dele, a estar sensível. Fala, Espírito Santo me ensina, tira o véu dos meus olhos, eu quero compreender a tua palavra. Aí você mergulha na palavra, ele mesmo é o autor da palavra. Esta Bíblia aqui, meu irmão, nós somos tão privilegiados. Você pode comprar um livro de um grande autor, qualquer um, seja secular ou evangélico, mas quando você lê o livro, você apenas está adquirindo conhecimento que aquele autor escreveu. Mas quando você lê essa Bíblia, você está na presença do próprio autor. O próprio autor vai te ensinar ela para você. Está entendendo a diferença? Está entendendo? Muitas vezes você lê um livro, mas você não entende muito bem o que o autor está querendo dizer, o que o escritor. Mas quando você lê esta Bíblia, o autor está ali com você, ele está ali te orientando, é ele mesmo o autor, ele está junto com você. Então dependa dele, dependa para que ele possa ensinar todas as coisas a você. Nós precisamos do dom de mestre na igreja, de ensino, de professores, sim, porque Deus usa essas pessoas também. Mas se nós aprendemos a depender do Espírito Santo. Quando eu leio o livro de Atos, eu fico meio doido até. Os apóstolos dizem que eles iam evangelizando, evangelizavam e ia embora, levavam as pessoas para Jesus e ia. Depois de um certo tempo, anos, voltava. Aí estabeleceram aquelas igrejas, pastores, líderes. Era lá. E não deixou nenhum mestre, não deixou nenhum pastor, eram crentes novos convertidos. E ele ganhava aqueles para Jesus e ia embora. Ia para outro lugar, ia para outro lugar. Depois de um tempo eles voltavam. Talvez eles chegavam na igreja, via a igreja grande e cheia. Talvez não tinha um líder específico, mas o Espírito Santo, levanta ele para ser o pastor dessa igreja. Levanta aquela missionária lá. Levanta, entende? Porque como é que eles aprenderam a ser crente? Como é que eles aprenderam a ser líder? Se não tinha nenhum líder ensinando eles. Se não tinha nenhum cristão velho ensinando eles. Como? O Espírito Santo era o mestre deles. O Espírito Santo ensinava a eles. O Espírito Santo que incapacitava eles. Você vai ver isso na Bíblia. O apóstolo Paulo chega em Atos 19, ele encontra discípulos ali, 12. Eu fico admirado, tem pessoas que ficam meio torcendo quando eu falo essas coisas, mas está na Bíblia, não eu estou inventando. Sabe qual é a primeira pergunta que ele faz para aqueles discípulos? Vocês já receberam o Espírito Santo? A primeira pergunta. Você entende que a mensagem do Espírito Santo é para a igreja? Ele falou, eles são discípulos, então eu tenho que falar do Espírito Santo para eles. Eles disseram, mas nunca ouviu falar do Espírito Santo. Como assim? Do que vocês foram batizados? Não, foram batizados no batismo de João. Eu falei, pera lá. Então. Vocês só apontaram o caminho para vocês. E o apóstolo Paulo ensina a eles. Eles são batizados nas águas, escuta-me. E na mesma hora, o apóstolo Paulo põe as mãos sobre eles. Todos eles são batizados com o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo, agora eu posso ir embora. Deixa o Espírito Santo tomar conta deles. Está entendendo? O Espírito Santo conduzia a igreja, o Espírito Santo ensinava a igreja. Nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo.
Mas eu quero ler alguns textos com vocês. A Bíblia diz que ele ensinaria o quê? O que está escrito aí? Que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas a ser crente, a ser santo, a ter fé, a andar em amor, a andar em unidade, a perdoar, a se sujeitar um ao outro, a honrar o outro. Está entendendo? É o Espírito Santo que vai nos ensinar todas essas coisas. Se a igreja aprendesse a depender do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, todos nós seríamos moldados por uma única forma, a forma do Espírito Santo. Exteriormente, como falamos ontem, seríamos diferentes, mas interiormente, pela vida de Deus em nós, seríamos todos semelhantes a Cristo, que o Espírito Santo quer formar em nós a imagem de Jesus Cristo. Mas eu preciso ler alguns textos para nós avançarmos. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, pode colocar para mim, por favor, versículo 9 em diante. Se eu não concluir hoje, prometo que não vou avançar muito não. Onde já extrapolei um pouco o horário. Aqui na congregação nós podemos dividir a mensagem em algumas partes, né? E voltar no próximo domingo. Mas quando você está pregando no outro evento, você tem que vamos até finalizar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 em diante. Olha o que diz o texto. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Atente aqui. O que o apóstolo está dizendo? Que Deus tem preparado coisas para nós, que amamos a Deus, que você ainda não ouviu, que você não viu, que ainda não subiu ao seu coração. É o que Deus tem preparado para você. Então significa que até mesmo que eu estou falando para você, Deus diz que tem algo novo ainda que você ainda não ouviu ainda, que você ainda não sabe ainda, que você não viu ainda, que você não imaginou ainda, mas Deus quer revelar àqueles que o amam. E como é que Deus vai fazer isso? Olha o próximo verso. Mas Deus nos revelou por quê? Está entendendo? Quem é que vai te ensinar a andar na verdade? Mas Deus nos ensinou pelo seu Espírito. O Espírito Santo é que vai nos ensinar. Ele vai usar o pastor, vai usar a professora, o professor, a missionária, vai usar essas pessoas, mas é Ele que vai nos ensinar. É Ele que vai descortinar o véu para que possamos compreender as verdades. O que o olho não viu, nem ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou por meio de quem? E se eu não conheço o Espírito Santo? Se eu não reconheço a sua voz, como é que eu vou aprender? Como é que essas coisas, verdades espirituais que Deus tem, como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender essas verdades que Deus tem para mim? Deus tem algo que eu não vi, nem ouvi, nem subiu ao coração. Deus tem reservado coisas para aqueles que o amam. Mas como é que eu vou compreender? Pelo Espírito Santo. E se eu não conheço o Espírito Santo? Como é que eu vou entender? Se eu nunca ouvi falar sobre o Espírito Santo, ou se eu acho que o Espírito Santo é só um poder que paira no ar, vamos dizer assim. Muitas pessoas pensam muitas coisas sobre o Espírito Santo, mas o texto diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, ou seja, os mistérios de Deus. O Espírito Santo, ele penetra, ele faz ela conhecida, a igreja. Próximo versículo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? E agora o que diz nessa outra parte do versículo? Assim também
assim nós vamos conhecer as coisas de Deus. Podemos conhecer a letra, que na verdade inspirada pelo Espírito, mas a letra, mas se não houver revelação, se não houver compreensão, se o véu não for tirado, nós não vamos compreender. Eu já falei aqui em outra ocasião, que eu tinha um professor na faculdade, que ele era ateu teólogo, bacharel em teologia, ateu. Bacharel em teologia, ateu, não crê em Deus. Sabe o que é um bacharel em teologia? É a pessoa que estudou a Bíblia até nos originais, conhece tudo como foi escrito, quem escreveu e para onde, e por quê e tudo mais, quem foi Moisés, conhece tudo. Ateu. Porque tem aqueles cortinhos na Bíblia. Quem é que traz revelação? O Espírito Santo. Você não já ouviu pastores ou pregadores conhecem, fala a letra, conhecimento, mas não há vida. Porque quem traz vida é o Espírito Santo. O texto diz: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós vamos ler então o verso 16, próximo versículo. Mas nós, olha o que diz esse texto tão grande, tão profundo, mas nós não recebemos o Espírito. Olha, lembra que a Bíblia diz, que Jesus falando, o Espírito Santo não é para o mundo, é para a igreja. Ele diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Foi Jesus que falou: vai enviar, o Pai enviará em meu nome. Para quê? Para que você recebeu o Espírito Santo? Olha o texto que diz aí. Você pode ler comigo? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você está entendendo a necessidade que precisamos? A urgência que precisamos conhecer o Espírito, porque é Ele quem vai revelar, é Ele quem vai descortinar, é Ele quem vai trazer luz, é Ele quem vai trazer entendimento, é Ele que não vai nos fazer conhecer. Se eu não conhecer o Espírito Santo, que é o único que vai fazer eu conhecer as coisas de Deus, como é que eu vou conhecer as coisas de Deus? Ah, meu irmão, eu quero desafiar você nesta noite. Quando você sair daqui, sabe, com o calor do meu coração, é que você sai daqui com uma urgência, com uma fome. E que fome, que urgência é essa? Quem pode responder? Eu preciso conhecer o Espírito Santo. Eu quero conhecer o Senhor Espírito Santo. Eu preciso entender a tua voz. Eu preciso discernir a tua voz. Eu preciso do Senhor. O Senhor é o mestre. O Senhor é aquele que me traz luz. Eu preciso do Senhor. Sai daqui com calor no seu coração. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor como Jesus andava com o Senhor, como Pedro conheceu o Senhor, como Paulo conheceu o Senhor, como Felipe conheceu o Senhor, como Estevão conheceu o Senhor, como os heróis do passado conheceu o Senhor. Eu também quero conhecer o Senhor. Esses dias eu estava meditando sobre isso e cheguei à conclusão que a impressão, não que seja verdade, a impressão, o que muitas vezes evidencia em nós, é que parece que conhecemos outro Espírito Santo, não da Bíblia. Parece que não é o mesmo Espírito Santo que Paulo conheceu. Parece que não é o mesmo Espírito Santo que andava com Pedro. Parece que não é o mesmo. Mas como não é, seria ele mesmo. Será que eles não tinham conhecimento de uma pessoa do Espírito Santo que mudava tudo? Que dava poder, capacitava eles? Eu falei: mas Senhor, mas parece que não é o mesmo. Porque esse Espírito aqui, aquele que desceu nos discípulos, deu poder para eles, era usado com autoridade, com ousadia, curava e fazia, conhecia a sua voz. Eu fui entendendo, então o problema não está no Espírito Santo, está em mim. O problema está na igreja atual, que não está parando para conhecer o Espírito Santo. Jesus Cristo disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro que fique no meu lugar. Assim como eu sou
Mas deixa eu só falar de você. Possamos conhecer praticamente dar por Deus próximo. Olha que ele diz: as quais também falam. Atende aqui. Eu estou falando agora do apóstolo Paulo, o maior mestre do cristianismo após o Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que Paulo ensinava? Sabe o que Paulo pregava? Olha ele diz, amigo, olha ele dizendo nesses versículos: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Ele falou: eu aprendo com o Espírito Santo, ensino com o Espírito Santo me ensina. Eu aprendo com ele, eu transmito a vocês. A dependência do apóstolo Paulo era do Espírito Santo, o maior teólogo, repito, o maior mestre, aquele que poliglota, conhecia a Bíblia toda, que ensinou verdadeiramente a igreja, a base do Novo Testamento. Vamos dizer assim, 3/4 foi do apóstolo Paulo. Agora ele diz: sabe o que eu ensino? Sabe com quem eu aprendi? Sabe o que eu ministro? O que ele, o Espírito Santo, tem me ensinado. O que o Espírito Santo me ensina, eu transmito. Eu me ensino teoria humana. Olha o que ele diz aqui: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas ele diz: mas com as que o Espírito Santo ensina. O maior mestre do cristianismo, ele tinha a sua vida em dependência do Espírito Santo. Agora muitos tolos, pregadores, pastores, líderes acham que podem ensinar algo de sabedoria humana à igreja. Ele precisa aprender a depender do Espírito Santo, para que o Espírito Santo transmita a palavra a ele e ele transmita a igreja. Precisamos desse Espírito Santo. Precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. Precisamos entender quem é. Precisamos aprender a ouvir a sua voz. Precisamos verdadeiramente estar em sintonia com ele. Precisamos depender dele. Você foi escalada para pregar. Sabe o que você faz? Não desespera, não. Espírito Santo, ensina como eu vou falar. Espírito Santo, me capacita. Espírito Santo, me unge. Eu quero ensinar as palavras que o Senhor tem me ensinado. Dependa dele, dependa dele, dependa dele, dependa dele. Dependa do Espírito Santo. Ele está aí, ele já habita em você. Ele já está em você. Ele quer te ensinar. Ele vai ensinar toda a verdade. Eu não sei o que pregar, eu não sei o que falar. Vai depender do Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Cala-te teu coração diante de Deus. Não fica aflito, o que administrar. Olha, Espírito Santo, eu preciso de ti, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Eu vou dizer para você, não que para mim é fácil de maneira nenhuma, mas escute. Há muitos anos atrás eu fui numa igreja e eu vi um pastor e ele apavorado. Nossa, não sabe como é difícil pregar. Eu passei dias e dias pregando, buscando e tal. Ok, nós temos que dedicar a leitura, ao estudo. Mas eu falei: Senhor, eu dependo de ti. Me ensina o que eu vou falar. Quantas vezes eu subo aqui e eles acham que eu sei tudo que eu vou falar? Não sei, mas eu penso: Espírito Santo, sobe comigo. Espírito Santo, usa-me. É a tua igreja, é a tua noiva, não é minha, é tua. O que eu devo falar a eles, o que eu devo transmitir a eles? Eu preciso ensinar o que o Senhor quer ensinar. Não é o que eu achei bonito no livro, não é o sermão que eu copiei da internet. Eu quero o Espírito Santo falar o que o Senhor quer falar. O Senhor tem falado a mim, usa-me. Eu posso dizer, eu falo as palavras que o Espírito me ensina. Eu ensino com o que o Espírito me ensina. Eu transmito o que o Espírito me transmite. Depende do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me ensina. Pode falar agora aí. Fala: Espírito Santo, me ensina. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Sem ti eu não posso ser um pastor, não posso ser um obreiro, não posso ser um moço, eu não posso ser um crente sem o Espírito Santo.
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais próximas. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Quem é o homem natural? Já falando aqui outra ocasião. Aquele nasceu de novo. Você nasceu de novo. Então você já está apto para compreender as coisas espirituais. O Espírito Santo está habitando em você. Lembra que eu falei aqui no domingo passado? Muitas pessoas acham que pode ser guiado pelo Espírito Santo apenas de ser basado pelo Espírito Santo. Não, isso é uma capacitação de poder. Mas você, a partir do momento que você nasceu de novo, você já é morada do Espírito Santo. Ele já está em você. Ele já está habitando em você. Ele já quer ensinar você. Ele já quer capacitar você. Ele já quer desvendar os mistérios de Deus a você, porque ele já está habitando em você. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele parece loucura. Parece loucura? Você acha que uma pessoa que não teme a Deus, não, Deus, vê alguém orando em línguas, o que ele fala? É doido. É doida. Não entende nada mesmo. Aleluia. Não entende nada mesmo. Porque ele parece loucura. Ele não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente, próximo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Senão na dependência do Espírito Santo fica tantas coisas que nós estamos compreendendo. Discerne o que é certo e errado. Discerne a verdade. Continua o texto, por favor, para nós finalizarmos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo? O que diz o contexto aí que nós acabamos de falar? O Espírito Santo é a mente de Cristo. Porque ele veio em nome de Cristo. Ele veio representar a Cristo. Então o Espírito Santo em nós é Cristo em nós. A mente de Cristo está em nós. Para nós sermos transformados à imagem de Cristo, que é o que Deus quer. É só na dependência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a mente de Cristo em nós. Precisamos ouvir o Espírito Santo, meus queridos. Sabe o que eu tenho aprendido nesses últimos dias? Que você precisa deliberadamente, conscientemente reconhecer a pessoa do Espírito Santo em você. Não ignore. Não ignore. A nossa irmã Juliana falou algo aqui profundo, se você atentou bem. Você está cuidando da casa? Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Você está ali em comunhão com Ele. Vai começando a adorar, cantando louvores. Ele está ali com você, me ensina. Medita, lembra deste texto. Amanhã você vai trabalhar, vai no ônibus da firma, vai lembrando dessa palavra. Espírito Santo, o pastor pregou sobre o Senhor, mas eu quero conhecer o Senhor também. Ele está ali com você, minha irmã. Você está indo, dirigindo o carro, meu irmão, está no caminhão, está lá trabalhando. Espírito Santo, eu preciso conhecer o Senhor. O Espírito Santo se manifesta aqui. Ele está com você sempre, todos os dias, 24 horas por dia. Se nós desenvolvermos essa comunhão, meu irmão, seremos pessoas tão diferentes. Aleluia! Você vai dormir. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em mim. Você levanta. Espírito Santo, obrigado, vamos junto. Eu vou começar esse dia, mas sem a tua presença não dá. Obrigado porque eu vou e o Senhor está comigo. O Senhor não me deixa, nem me abandona. O Senhor é aquele que me ensina todas as coisas. Espírito Santo me ensina. No decorrer deste dia, me ensina, me ensina, me ensina. Você vê que grandes coisas vão acontecer. A sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser moldada. Não vai ser uma vida de pecado. Não vai ser uma vida de frieza. Não vai ser uma vida sem fé, não. Porque o Espírito Santo está em você. Graças a Deus eu digo que eu aprendi algumas coisas quando eu era mais novo. Eu já contei aqui o exemplo, mas vou só para finalizar.
trabalhando numa firma, não é que eu trabalho hoje. E eu comecei ali a cantar sozinho. A presença do Senhor começou a encher meu coração. E eu comecei a orar em línguas ali no ambiente de trabalho. Sozinho ali, comecei a chorar ali. Daqui a pouco um cara gritou lá do outro. Buscando endemoniado na distância aqui na porta assim.